Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Boa Noite Gamers. Hoje estamos aqui no calabouço do Android. Eu sou Lucas Expedidor e à minha direita tenho ele, o magnânimo titã da Twitch, o rei dos jogos retrô. Tá, Lecos JP, o cara mais velho do podcast, só que não. Hoje vamos debater um material curioso, uma ideia, um estado de espírito, a noção de adaptação. Como traduzir esse podcast para um quadrinho? Como traduzir o quadrinho do podcast para um filme ou para uma série televisiva no Globoplay? E depois, por último, para um jogo da Telltale. Adoro essa ideia de que as adaptações vão pra Telltale pra morrer. Mas, se você não entendeu ainda, explicamos em minúcia. Adaptações de jogos, vamos desmembrá-las aqui hoje, indo pelo início. Porque o nosso titã da Twitch, ele vai lá fundo, onde as coisas cortam de verdade. Onde o filho chora e a mãe não vê. O primeiro filme do Mario. Lá vamos voltar pra década de 90... No dos anos de 93, lançou-se um terrível filme, um incrível sucesso de como fazer um fracasso chamado Super Mario Bros. O filme, né? Eu acho legal fazer o paralelo que agora a gente tá em meados de 2023. Na porta. Né, na porta do lançamento do filme de Super Mario, que vai ser feito pela Nintendo, pela Illumination e tudo mais. Em 93, o primeiro filme de jogo foi esse do Super Mario, né? Como é que funcionava, Lucas, essa questão de tu fazer um filme de videogame, tu fazer uma adaptação de série, o negócio? Como que funcionava, eu acho que tu vai dizer, mas na minha opinião, tudo começa com um americano louco com sede de dinheiro. Como as piores coisas da vida. Muita coisa, muita ideia ruim começa assim, né? Mas existe uma coisa chamada licenciamento. Oh, yes. Né? E, inclusive, pesquisando ali rapidinho sobre essa questão do filme do Mario, que eu, inclusive, assisti, como eu já disse, é terrível. Foi simplesmente um cara, pelo que eu li ali, achou um sobrinho perdido, alguém ali da Nintendo, falou assim, mano, eu tenho uma grana aqui, quer 2 milhões e eu faço um filme do Mario, e os caras aceitaram, velho. É o que tá na Wikipedia ali, mas... 2 milhões ali, 92, 93, fazia um estrago. Ah, mas, pô, tu vai liberar o teu maior personagem, no caso da Nintendo. E o cara chegou com o roteiro meio pronto, umas ideias meio prontas. Não sei como é que foi, mas deve ter sido um caos. E os caras só falaram assim, americanos, Hollywood, cinema, com certeza. Com toda certeza, eu acho que esse é um momento muito, muito bonito da história das adaptações de videogame. Porque, assim como muitas coisas no início dos anos 90, tudo podia. Não existia esse carinho, esse protecionismo com a marca. Cara, chegou o José Filmes aqui, deu 2 milhões, faz o filme. Faz o filme do Boa Noite Gamers por 200 pila, a gente aceita. Exatamente, e as marcas só liberavam. Isso é muito antes da ideia da opressora Nintendo tá fechando qualquer adaptação aí de um joguinho para Windows Phone do próprio Telecos JP, se tu for ver. E a gente vivia um momento maravilhoso de que as coisas elas ainda eram um pouco dark. O filme do Mario, ele tem um visual meio dark, assim, se tu for ver, né? Ele tem uma coisa meio trevosa. O próprio pôster que tá na Wikipedia é um pôster preto com azul, né? Se tu for ver, assim. O filme do Mario, ele é incrível, assim, porque... Tu não viu o filme, né? Não. Tu chegou a ver algum trailers, já vi muitas imagens, mas eu nunca tive, assim, a necessidade de passar por esse sofrimento. Eu vi o filme do Mario por vontade própria, eu baixei ele e falei assim, vou ver o filme do Super Mario, isso faz uns bons 10 anos. E, cara, ele parte da premissa que, ali pela final da década de 80, o filme do Burburinho era Caça-Fantasmas. Sim. Aí o cara fez o quê? O Mario e o Luigi são 2 encanadores de Nova York. Aí eles... Começou bem. Se eles são encanadores, eles trabalham, tipo, indo no esgoto, não sei o quê. E aí vai ter um cara que é, tipo, dono de uma empresa, não lembro como é que é a história que eles inventam pro Bowser, que é um ser humano que descobre lá uma fórmula, tipo, tartarugas ninjas no esgoto. E ele descobre uma outra dimensão onde ele transforma as pessoas em dinossauro. Dinossauro barra tartaruga. Anos 90. Ao longo. Anos 90. Anos 90. É bem isso. Aí ao longo do filme ele vai transformando os capanga dele numa tartaruga muito louca. E o Mario consegue lá a arma de raios que desintegra os dinossauros. Maravilhoso. Nesse meio tem a princesa Daisy.
Que é meio que essa ideia que tu tá me descrevendo, ela poderia ser um Mario de Polystation, assim. Basicamente. E o mais louco é que o John Leguizamo faz o Luigi, ou seja, é um porto-riquenho fazendo um italiano, né? Fazendo ali as piadinhas. E é um freestyle maluco, assim, o filme. Vale a dica pra quem quiser ver, assim, tem um sofrimento de 1h30. Vai ser traumatizado, é provavelmente o pior filme de terror que tu vai ver. Ele tem um undertone de terror e suspense, tu diz assim? Não, ele vai ser um terror pra tua vida mesmo. Ah, entendi. Um terror psicológico. É um terror psicológico, cara. E o mais doido é que, tipo assim, se ele fosse um filme que tivesse dado sucesso, tipo, de bilheteria e tudo mais, eu até diria, tipo, show de bola. Porque depois do filme do Mario, durante os anos 90, tem outras adaptações que vêm. Que também são, assim, ótimas. Assim, imprescindíveis. Só que não, o filme do Mario gastou 40 e poucos milhões e deu bilheteria de 38. Passou longe, o filme chegou a ser um desastre, né? Com certeza, financeiramente deu errado. Tem uma entrevista do cara que faz o Bowser também, que ele mexe num Jô Soares da vida lá nos Estados Unidos, que ele fala assim, que o filho dele assistiu o filme e falou, pai, por que tu fez esse filme? E ele assim, pra ter sapato pra calçar, porque é a única coisa que explica eu ter feito esse filme. Pra sustentar teus sucrilhas, meu filho. Bem nessas. E o elenco não era ruim. Era só pegaram, tipo, um produtor desconhecido, um diretor qualquer, um roteirista aleatório e botaram os atores a fazer o filme, né? Passando daí depois desse filme do Mario, que eu acho engraçado, qual foi os outros jogos que faziam sucesso na década de 90? Mortal Kombat, Street Fighter, que ambos tiveram filmes. E daí entra o suco de anos 90. Porque se a gente vai falar dos 90s, a gente está falando de um nome, Jean-Claude Van Damme. Sensacional. Com certeza, um dos maiores nomes dos filmes de ação que eram uma instituição dos anos 90. Os anos onde se comercializava Marlboro na televisão, entendeu? O Jean-Claude Van Damme era a estrela desse tipo de filme e ele está no pôster principal de Street Fighter. Eu não sei se ele é o Ryu que a gente merecia, mas ele é o que a gente recebeu. Tá ele não é o Ryu que a gente recebeu. E tem um ponto aí, cara, até assim, porque muitas dessas adaptações de jogos especificamente, falando de anos 90, elas sofrem de maneira grossa e irrisória de americanização. Sim. Porque eles não são conteúdos mais japoneses de forma alguma. Detalhe, né? Os filmes que seguiram... O Mario é feito da Nintendo, é japonês. Depois do filme do Mario teve o filme de Double Dragon, que eu vi na sessão da tarde e também é horroroso. Double Dragon também é japonês, que é o jogo de briga de rua, né, no caso, que também era muito famoso na época. Aí Street Fighter é um jogo japonês, com certeza, feito também por americanos que licenciaram a marca pra fazer o filme. Aí depois, 95, tem Mortal Kombat, que daí foge a regra e aí já é um filmezinho melhor. O que tu falou do Jean-Claude Van Damme é interessante, por causa que o filme que inspirou os caras da Midway a fazer Mortal Kombat foi o Bloodsport do Jean-Claude Van Damme, aquele lá do Último Dragão Branco. O Último Dragão Branco, que é um filmaço desses luta, ação, kung fu americanaço. É uma narrativa impressionante, mas eu acho muito doido que disso a gente ainda não fugiu, cara. Porque hoje as pessoas até tentam, as pessoas aqui eu quero dizer, não seres humanos normais que nem a gente, mas executivos de Hollywood, que são uma outra espécie mental, elas ainda tentam muito americanizar. Esse filme do Mario, por exemplo, ele ainda, esse que vai sair, ele é uma tentativa gritante de americanização. Afinal de contas, não é o Donkey Kong que é o Seth Rogen. O Mario é o Chris Pratt, né? Pois é, né? Tipo assim, se não tava tão óbvio ainda, eu acho que esse é um tema que... Esse filme do Mario, por exemplo, que vai sair, ele pra mim tem muito uma cara de pixarização da parada, assim, que é uma tentativa que às vezes pode dar bem errado ou bem certo, só o tempo dirá, né? Essa maluquice das adaptações, ela não se restringia apenas aos videogames, porque nos anos 90 a gente teve o filme do Blade, o primeiro, 98. Foi a época que a Marvel tava devendo o cu e as calças e licenciou todo mundo, tanto que saiu aqueles filmes do Quarteto Fantástico, ótimos. O Demolidor, também com Ben Affleck, e com Colin Farrell de mercenário. Que highlight incrível. É muito doido a gente parar pra pensar, expandindo um pouquinho assim o escopo, que teve um filme da Elektra. Teve o filme da Elektra, eu achava massa pra caramba, não entendia nada, mas achava legal. Tem noção de que existe um filme da Elektra no mundo eternizado graças a esse tipo de material. Porque assim, o filme do Mortal Kombat mesmo é um que se sustenta até hoje. Esse eu vi. O do Street Fighter eu devo ter visto, só que eu não me lembro. É ruim. Assim, aquela coisa de criança lá, viu, sei lá, com 10 anos. Agora, o do Mortal Kombat recentemente, mais ou menos, eu reassisti. E é um filme que se sustenta, cara, mais do que se dá crédito, assim.
Eu acho que o que faz o filme do Mortal Kombat ser decente é que nas cabines do Mortal Kombat, nas versões de videogame, lembro vagamente que tinha, se tu deixasse o jogo parado, tinha ali uma cutscene no jogo mesmo, com uma historinha que passava com letrinha e tudo mais. Sim. E acho que daí o Paul Anderson pegou aquilo ali e transcreveu pra um filme. Pô, o Anderson que é um maluquete, né? Profissional, assim. O cara é totalmente dodói. Mas, cara, não tem como falar de adaptações de videogame sem falar da que deu mais certo de primeira instância, na minha opinião, que não é nenhuma dessas. É o sucesso estrondoso e absurdo que foi o primeiro filme do Tomb Raider. Tomb Raider eu vi no lançamento, eu acho. Tipo, sim, lançamento. Foi ali na locadora, tipo, claro, 2 meses depois. Saiu na locadora e a gente teve a chance de ver 2 meses depois. Meu cu, inclusive, que demorava muito, né? Lembra que, tipo assim, era 8 meses até chegar o DVD. Demorava. Até porque os filmes ficavam mais tempo no cinema. Sim. Hoje em dia é muito comum um título que vende bem e ficar 3 semanas. São raros os casos, tipo, de um Vingadores ou de um Avatar que fica enchendo o saco 6 semanas, 8, 12, saca? É muito raro hoje em dia isso acontecer. Mas antigamente era muito mais comum. Só que eu me lembro de criança vendo, assim, o filme sendo representado ali, e foi a primeira vez que eu vi assim, caralho, o visual da personagem é muito parecido. Não esteticamente, porque a gente tava falando de polígonos, mas a ideia do visual. A ideia, né? Porque tipo ela assim, era um polígono com tipo, um corpo... a personagem, ela tinha mais coisas pra tu imaginar, digamos assim. Por exemplo, era muito difícil tu dar uma expressão pra ela de fato naquela... Não tô nem falando do corpo, tá, seus pervertidos. Tô falando mais da expressão da cara, tá ligado? O cabelo dela, por exemplo, foi uma coisa que... É um detalhe meio bizarro, mas sempre me chamou a atenção que o cabelo dela nos jogos, antigamente, era muito castanho. E daí a Angelina Jolie é mais morenaça, assim, né? Então, essas coisas, assim, tipo... Apesar de ser um pouco diferente o visual, até no segundo filme do Tomb Raider eles ousam mais com outros outfits, o feeling do personagem era muito parecido. E eu fiquei assim, eu me lembro de criança ficar... Caralho, cara, se alguém fosse ser a Tomb Raider, era a Angelina Jolie. A Tomb Raider, não é a Lara Croft. Claro, né? Logicamente. Não, e o caso do Tomb Raider é legal de ver, assim, na parte de estética, porque, que nem tu falou, a Lara Croft no jogo, ela era um monte de polígono no PlayStation 1 ali. Mas aí, nas capas de revista, ela era, tipo, né, sexualizada para caralho. Um mulherão, né, tal. E aí os caram só olharam assim, Angelina Jolie. E pronto, virou a Lara, né, por muito tempo. Virou mesmo. Eles pegaram e conseguiram captar muito essa ideia, que até foi reversa, porque, por exemplo, assim, Lara Croft foi um caso dos jogos pra tela de televisão, mas a gente já tinha o inverso há muito tempo. Muito, muito tempo. Os Star Wars já viraram videogame na época, possível toscamente. Tem uma série de jogos que conseguiu se firmar até bem, assim. Eram filmes e caíram nos videogames de maneira bem saudável, que era Indiana Jones. Muitos jogos de Indiana Jones, não só das Eles eram Adventure, geralmente, né? Em Adventure tinha um clima meio... Nos jogos mais iniciais, assim, quando era o Nintendinho, um clima um pouco mais Pitfall, assim, mas conforme os jogos foram se incrementando pra PC, tem alguns títulos que estão passando aí na tela que são bem legais, assim, pro que o PC podia entregar nos momentos mais de primórdios, anos 90, início dos anos 2000, jogos que faziam o caminho inverso de ser coisas da grande tela, que foram pra tela do PC, mas que foi muito louco viver nessa época, cara, porque tu via, por exemplo, assim, aqueles jogos ali do Indiana Jones, tem um de 2001, se eu não me engano, que é a Tumba do Imperador, que tipo assim, tu tava jogando um jogo que era uma influência de um filme, né, e daí com o início da era dos DVDs, tu já podia ficar fã da franquia, porque tava recém saindo os remaster de DVD, saca? Sim. Nessa época do Tomb Raider, 2003, 2004... Era muito aquele boom de DVD e edições especiais para DVD. Então tu jogava o Indiana Jones, que era um lançamento 2000, 2001. Daqui a pouco tinha um DVDzinho pra tu virar fã da franquia. Que é uma coisa que hoje em dia é mais difícil de tu ver um bagulho que é uma IP nova que saiu só nos filmes e agora vai virar um jogo. A gente viveu até na época do Play 2, se tu for ver, a inversão completa disso, que é o Spider-Man The Movie, The Game. Ah, sim, a época do Play 2, isso aí é um bom ponto. Eu até pensei a gente, às vezes, fazer só um de adaptação de... Fazer o contrário, né? Sim. Mas acho que cabe aqui de... Porque tá muito interligado, Tá muito cara. interligado, já cabe aqui. Algumas ideias, espiritualmente, elas fracassam do mesmo jeito e elas dão certo do mesmo jeito. Por exemplo, os jogos do Indiana Jones, os que deram certo, tinha essa coisa exploratória, que depois um Uncharted virou o jogo que define isso, mas na minha opinião, criança, o Indiana Jones já tinha isso. Tá explorando uma tumba bizarra da puta que o pariu, mas aí outras já não davam tão certo, né? A gente, da época do Play 2 ali, nas adaptação de
Filme pra jogo tem de tudo, cara. Cara, esses dias eu achei jogo do PlayStation 2 de O Tigre e o Dragão. Exatamente. E parece ser terrível. Não rodou no Play aqui, não consegui nem fazer rodar o negócio. Devia estar me protegendo. Tem adaptação de As Panteras. Mas Só ela e aí, luta. a gente falando de adaptações e o caminho inverso, o que são os jogos da série Harry Potter, né? Ah, os do Play 1 pareciam legal na época. Não, mas o meu ponto não é se os do Play 1 eram legal ou não. O meu ponto é que cada jogo, a adaptação foi cuidada por um estúdio, perde a identidade, sim. o quarto jogo não tem nada a ver com o primeiro. E até reflete um pouco as adaptações dos filmes, né? Que 3 é com um diretor, depois troca, depois... Essa falta de consistência, ela faz às vezes as coisas ficarem meio perdidas, assim, no mundo dos games. Mas é muito louco que, cara, a época do Play 2 foi um auge desse tipo de coisa, assim. O filme do Poderoso Chefão... Aliás, o filme não, o jogo, né? Porque primeiro era um livro, depois um filme, depois um jogo. E daí, é um jogo bom. É um jogo bom e ele tem um gancho muito mais importante do que parece. Porque aí entra o cerne da questão adaptação, Thales. Quanto adaptar e como? Porque, por exemplo, assim, no Poderoso Chefão, de Play 2, tu joga com um personagem criado para se encaixar naquela mitologia. História. Ele não existe em nenhum livro, ele não existe em porra nenhuma. Ele é um personagem criado pra que tu jogue a história dos filmes. Então esse personagem é tipo assim, um personagem responsável por fazer com que várias coisas dos momentos icônicos dos filmes aconteçam. Isso eu acho muito legal. Isso eu é acho muito legal, foda. exatamente. É uma forma, quando vi Poderoso Chefão pela primeira vez, foi depois de ter jogado. E aí tu ficou assim, cadê o personagem do jogo? Não, tipo assim, é muito louco tu experienciar a história pela primeira vez só tendo jogando, assim, porque, por exemplo, não tinha a questão do direito de imagem, não tava tão liberada, né? O Michael Corleone do jogo não tem nada a ver com o Al Pacino. Ah, sim, então sim. São interpretações diferentes, mas é muito doido porque isso vai ser uma questão pra sempre, até no Last of Us lá no futuro. Quanto adaptar e como, né? Por exemplo, assim, no jogo do Harry Potter e o Cálice de Fogo, tu não jogou de certo. Não. Ele é um jogo que ele é muito diferente do que tinha acontecido até então na franquia. Os jogos dos filmes, eles eram jogos semi-mundo aberto, tu é o Harry, tu tá liberado pra explorar a escola. Os 3 primeiros são assim, tá liberado pra explorar a escola, tem aulas... Eu lembro que eu joguei os primeiros só, e aí tu coletava uns negocinhos, ia nas aulas... Tinha aulas, é um mundo meio semi-aberto mesmo. Tu podia fazer várias side activities ali, quadribol, colecionar os bagulho, explorar a escola, meio... Castlevania no sentido de que, puta, tal parte da escola tu não pode explorar até tu fazer tal aula e ter tal magia. Isso eu lembro. Até o terceiro jogo eles eram assim. A partir daí a coisa descambou. Tinha até um fator de que adaptações em plataformas diferentes tinham gameplays completamente diferentes. Sim, né? Com certeza. Então o jogo do Cálice de Fogo era um jogo que tu controlava meio que os 3 personagens na tela ao mesmo tempo. É RPG de ação? Bizarríssima, mas era meio que tipo assim, puta, foi o que o estúdio conseguiu fazer a tempo de lançar pro filme, então manda bala. Foda-se. Esse foda-se, eu acho que ele não existe mais tanto. Essa fonte secou, a fonte de adaptações de filmes que viram jogos, ela secou um pouco. E outra coisa que secou na questão da qualidade da adaptação, como tu falou ali da questão do jogo do Poderoso Chefão, por exemplo, acabou um pouco a cultura de licenciar as coisas. Acabou. Desde que em 2008, acho que foi, né, que saiu o Homem de Ferro pros cinemas, né, o filme. Aí que a Disney comprou a Marvel, botou uma grana e não, agora a Marvel vai fazer os seus próprios filmes. A galera meio que mudou de mentalidade, porque até então era tudo adaptação. Rebobinando um pouco o nosso papo, né, pra coisas licenciadas, e a gente falou do Paul Anderson, que fez um Mortal Kombat muito decente, e aí o segundo filme não é dele, é uma merda. O segundo filme de Mortal Kombat, que é o Aniquilação, aniquila tua própria mente, de tão ruim. Já viu o CGI do Aniquilação? Claro. O CGI do Aniquilação é terrível. É da mesma qualidade do CGI do vilão do Blade, meu. Que se tu vai ver, tu fica assim... Eu não vi Blade. Damn. Eu não vi no Blade. final tem uma cena do CG, assim, que o vilão vira sangue, que é tipo a pior coisa do mundo. Assim. Eu nunca vi Blade, não cheguei a ver os filmes. Deve ser uma experiência, então. É criminoso, mas é um grande papel de Wesley Snipes. Aí já passando, tipo... dessa época do Paul Anderson, ele vai licenciar também Resident Evil. E aí eu não vi os filmes de Resident Evil porque eu sou cagão e tenho medo. Na real só vi o Resident Evil 3 ou 4 perdido, assim. Mas como é que eram as adaptações do Resident Evil? As adaptações do Resident Evil são um gancho muito bom que tu trouxe, porque elas exemplificam as duas escolas de pensamento que podem acontecer com uma adaptação, na minha opinião. Tem a adaptação que na verdade é uma adaptação de a gente estar trazendo o personagem para esse meio. Não quer dizer que vai ser a mesma coisa. Por exemplo, eu diria que os jogos X-Men Legends
foram muito populares por causa dos filmes. Eles são adaptações no sentido de que eles estão trazendo os personagens para os videogames, mas eles não são adaptações do filme, né? Tanto que os jogos dos filmes eram meia boca. Totalmente meia boca. Isso é um caso que é representado, por exemplo, no Homem-Aranha. Tinha os jogos dos filmes, mas até os jogos dos filmes, que nem o clássico Homem-Aranha 2, fazia detours completos. Era tipo assim, era só uma desculpa pro jogo existir, porque não tipo, necessariamente... O jogo começava, o Homem-Aranha 2 é assim, né? Ele começa onde começa o filme e termina onde termina o filme, mas o meio... Tem até um mistério no meio. Exatamente, o miolo é completamente freestyle. Esse é um jeito de se fazer adaptação. O outro jeito é quando tu quer fazer a adaptação nua e crua. Que o Resident Evil, na minha opinião, a série nunca tentou fazer. Nunca. A série de filmes, no caso. Nunca tentou se fazer uma adaptação fiel. O primeiro filme, ele é assim a coisa mais solta que tu pode dizer. Assim, é uma adaptação de Resident Evil? Mas na verdade é um filme de suspense que eles acharam a marca Resident Evil e colaram uma na outra. Assim. Botaram numa mansão a galera e... Isso, botaram numa mansão a galera e de resto... É uma adaptação muito freestyle. Daí o segundo filme do Resident Evil já é uma adaptação que ele tá claramente emulando Raccoon City. Pelo menos a ideia do Outbreak. Tem o Nemesis no... Tem o Nemesis no 2. Mas aí que tá, ele tá emulando a ideia de que existe uma Raccoon City, existem personagens com o nome Jill e Leon e o caralho é 4. De resto, amigo, é freestyle 100%. Tanto é que ele é meio que uma adaptação do 2 e do 3. Sim, tudo num só. E perde muito do peso histórico, do peso, tipo assim, caralho, o Nemesis apareceu. Justamente porque é um filme que ele fica com essa ideia blockbuster. Ele precisa te mostrar o vilão da maneira que um blockbuster mostraria e drena todo o suspense. Eu acho que esse é o principal motivo que pega a série Resident Evil e erra completamente. Nunca foi acertado o tom. Eles querem fazer filmes blockbuster. Eles não querem fazer filmes que façam qualquer tipo de homenagem a survival horror. Entendeu? Entendi. Não existe de forma alguma essa ideia. Tanto é que a série de filmes do Resident Evil acaba aí a relação direta com os jogos. O 3 é um freestyle absurdo, não tem nada a ver. O 3 é um no deserto, não é? É um no deserto. Eu acho que isso eu vi. E eles vão virando cada vez mais X-Men. Essa é uma expressão que eu uso até hoje, mas ela foi inventada pelo meu amigo Lucas Pacheco. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar isso, foi ele. Que ele descreveu assim pra mim, putz, cara, eu adoro Crepúsculo, mas o final é meio merda, assim, porque vira X-Men. Todo mundo tem poderzinho. Essa expressão nunca me largou, cara. Eu uso ela pra tudo, porque ela é a descrição perfeita de um Resident Evil. Ela tá do filme 3 pra frente, ela para o tempo, ela voa, ela manipula os fogos. E aí tem o Wesker também, eu acho, que né? Que é outro X-Men também, porque ele é o Wolverine. Não, mas é que o Wesker é o Wolverine no jogo, né? É, mas é que daí dentro do contexto dos filmes, isso não faz sentido, tá ligado? Tipo assim, é muito um filme de ação, muito longe da ideia de que é um suspense. É assim, cara, pega um jogo que, na minha opinião, é a coisa mais adaptável do mundo, Resident Evil 4. Na minha opinião, é um jogo extremamente... Tem um filme ali, na minha opinião. Ele é bem redondinho, né? É um filme perfeito. É só tu pegar aquelas story beats condensadas pra fazer uns 2, 3 filmes tranquilamente. Primeira parte lá no vilarejo, terror, suspense, suspense, suspense. Segunda parte, castelo, loucura, suspense, suspense, suspense. Terceira parte, um grande filme de ação. Daí finalmente com bazuca pra lá e pra cá. Luta de faca com Krauser e tudo mais. Só que o Resident Evil 4 dos filmes, obviamente, não tem nada a ver com isso. São só os mesmos veículos. No sentido de que é a Jill, é o Leon, é não sei o que. Tipo assim, a cena só. Sim, tem só um easter egg, assim. Exatamente, que nem na minha opinião é o filme do Uncharted, indo lá na frente. Sim. Eu assisti recentemente para fazer a pauta deste programa. O filme do Uncharted... Eu não tive coragem, diga-se de passagem. São os mesmos veículos, é o Nathan Drake, é o Sullivan... E deu. Tipo assim, a ideia é aventura. E deu. E na minha opinião, é uma das piores adaptações que eu já vi. Porque o conteúdo do Uncharted não é difícil de adaptar. Não, né? Não é difícil. Eles são pessoas ruins, eles têm uma troca muito divertida um com o outro. Que é tudo que tá todo mundo fazendo ali é meio errado. Eles estão todo mundo ladrão, né? Todo mundo meio ladrão. Então tem essa coisa meio, tipo assim, a gente é uns ladrão, boa pinta. Que no filme parece uma canoa com furo, cara. Só vai afundando. Não para de afundar, assim. Os caras estão com um balde d'água tentando atirar pros lados e o bagulho não deixa de afundar.
O filme do Uncharted, eu quando vi o trailer, uma coisa que me deixou muito pavoroso, assim, da situação, é que eles botaram todas as referências do 1, do 2, do 3 e do 4, tudo no mesmo trailer. Isso acontece no filme, assim, ou não? Eu teria que conhecer a história dos jogos mais a fundo pra reconhecer cada É que, tipo assim, detalhe, mas assim, cara... tem cena do avião, tem cena do trem, tem cena no outro trem e tem, tudo sei lá, isso cena de acontece no bike. filme. Tudo isso acontece no filme. Aí que tá, ele pula de um momento blockbuster pro outro sem a densidade e o pacing que às vezes um jogo tem. E isso é uma coisa que eu acho que é muito doido, assim. Por exemplo, por que eu digo que um filme que nem... um jogo que nem Resident Evil 4 tá pronto ali? Porque ele tem todo um pacing que o jogo mesmo te conduz, que é muito cinemático. É aquela coisa do tipo assim, chegou num momento muito tenso, depois tu tem um momento pra pensar. Dá uma relaxada, um muito puzzlezinho. tenso, e assim tu vai indo trabalhando com esse tension and release o tempo inteiro. E cara, um filme do Uncharted, ele falha disso miseravelmente. É só Hollywood. Ação, Hollywood, ação, Hollywood. ação. É que nem, por exemplo, a gente vai ver o que viraram as adaptações de quadrinho hoje em dia. Um quadrinho... Tu nunca teve o costume de ler revistas em quadrinho, assim, Não, dessas... nunca... Tipo assim, dessas revistas, tipo assim, Homem-Aranha, Demolidor, Batman. Quem for ler uma revista em quadrinhos hoje, vindo dos filmes, vai achar que é só piada. E não é. Pois Sacou? é, tem não esse... não é um bagulho que, tipo assim, a cada 3 frases de diálogo eu tô sendo engraçado. Muito pelo contrário. Muitos dos quadrinhos que são considerados clássicos, antológicos, são histórias bem pesadas até. Saca? Então, tem um pouco dessa coisa assim de que, claro, quando a gente tá falando de adaptação, a gente tem que sempre pensar no meio, né? Uma coisa que nem, por exemplo, assim, Homem-Aranha, pra funcionar nos jogos, precisa ser vibrante, precisa ser divertido, precisa ser muito flexível de movimento, é aquela coisa, você se sente como Batman, você se sente como Homem-Aranha. Isso precisa ser transportado pros jogos de uma maneira muito efetiva, e hoje, na minha opinião, é mais fácil do que nunca. Só que, ao mesmo tempo, quando é mantida a ideia artística, quando é mantido o tom, tu consegue fazer isso de uma maneira muito tranquila com aquele Homem-Aranha de Play 1, que é um jogo tosco, que é um jogo que, tipo assim, hoje um novo gamer olharia e diria, porra, que bosta, hein? Mas na verdade é um jogo que é extremamente fiel ao tom da série como um todo, ao tom, e aí a gente vai expandir um pouco mais, ao tom da obra. E esse é o ponto. Muitas vezes, pra adaptar um bagulho, tu foca nas coisas que estão na tua cara e não na obra. É por isso, na minha opinião, que o filme do Mario fracassou. Esse primeiro que saiu, né, que a gente citou aqui. É por isso que o primeiro filme do Mortal Kombat deu tão certo. Porque ele mantém o espírito Exatamente, é por isso que o Mortal primeiro filme Kombat. do Tomb Raider deu tão certo. Porque O segundo filme do Tomb Raider já deu ruim, né? já não foi Eu tão não cheguei forte. a ver, eu não já lembro não se- foi tão forte, com certeza. Tanto é que nunca teve um terceiro e logo depois o reboot, que se foda, né? Porque foi uma coisa muito... Também é muito do momento, né? Por Inclusive, o reboot do Tomb Raider de 2010, que daí teve o filme agora de 2016, alguma coisa, também só morreu. Isso entra o ponto que eu ia falar. É muito uma coisa do contexto, né? Por exemplo, assim, The Last of Us. The Last of Us, hoje, tem uma recepção, tem uma resposta, tem um legado. Se uma série de The Last of Us tivesse saído em 2014, que o jogo tinha 1 ano e que a gente vivia um período que o Walking Dead era gigante, teria sido perdido, era um peido no vento, sacou? Faz sentido, faz Tudo sentido. tem a ver com contexto. Hoje, por exemplo, se fosse sair um filme do Blade, que tem uma história de que vai rolar um reboot, barará, barará, ele não vai ter o mesmo tom galhofa que o 98, se não me engano, que é o ano que saiu o Acho que é. primeiro filme. Não cabe mais, entendeu? E essas mudanças até de contexto... E também não vai ser só um filme dark, tipo Batman Begins lá. Exatamente, essas mudanças de contexto, elas influenciam muito em como que a adaptação vai chegar na galera. Por isso, por exemplo, que hoje em dia tu não vê o desespero de sair um filme do Homem-Aranha pra corresponder com os jogos, porque mudou o contexto, cara. A gente não precisa mais fazer um Homem-Aranha Tom Holland The Game, entendeu? A gente... Eu lembro que tinha isso, né? Todo filme saíam jogos. Os Homem-Aranhas do Tobey Maguire tem todos, e os do Andrew Garfield também. E tipo assim, tem os jogos do Homem-Aranha, tipo Homem-Aranha Web of Shadows, o Shattered Dimensions, que é aquele lá com vários Homem-Aranha. E os The Game. E enquanto isso ia saindo os das adaptações de filme. E era tudo igual. Muito Bem parecido, variava assim quanto tempo o estúdio teve pra concluir. Geralmente os primeiros jogos eram mais bem feitos, porque existia mais tempo pra trabalhar, e daí depois quando tu entra no ciclo Hollywood, é um ciclo muito vicioso, cara. É difícil, entendeu? Por exemplo, assim, não existe um mundo onde fossem fazer versões desses Resident Evil que saiu como filme, como jogos consistentemente, porque não tem como atender aquele mesmo ciclo ali sem ser flops massivos, porque jogos também são coisas muito caras de se fazer. Nossa, tu imagina se adaptassem os filmes de Resident Evil pra videogame de Resident volta. Evil, The Game, The Movie, The Movie, The Game, The Reality Show, The Game. E poucas franquias, isso pode machucar um ou outro, mas poucas franquias têm a fibra
pra tu poder expandir através de multiplataformas que nem a Marvel tem o legado de fazer, entendeu? Pouca coisa tem essa permanência. E daí, quando tu tá competindo com tantas outras adaptações, algumas coisas nunca vão conseguir ter o mesmo grito. Por exemplo, o jogo do Scarface de Play 2. Sim, o jogo do Scarface de Play 2 era um jogo muito bom. E que ele não conseguiu ter nem só o impacto que ele deveria, nem como a resposta, porque tinham outros cachorros gritando mais alto. Que era o jogo do próprio Poderoso Chefão. O jogo do Poderoso que Chefão. É um pouco mais antigo que ele, mas é o jogo que ficou marcado como jogo de máfia. Exatamente, só que aí também tem uma troca de viés ideológico, porque o jogo do Poderoso Chefão, ele te põe no ponto de vista de um personagem que está fazendo a história acontecer. O jogo do Scarface muda a história dos filmes, porque ele não morre. Ele continua, né? Ele não morre, aquele tiro de 12 que mata ele naquela cena icônica, só deixa ele mal das pernas, assim, chama a mãe que o pai tá mal e alguém resolve. Daí ele acorda lá depois e tipo assim, agora eu vou voltar para os States. Isso também foi uma coisa que deixou todo mundo que era fã dos filmes, né, do filme do Scarface maluco, porque tipo, como tu vai mudar o final de um clássico, entendeu? Então foi uma coisa que até trouxe mais atenção pro jogo do que deveria, porque na verdade é um jogo desses clássicos, assim, tu joga, puta, trissólido o jogo, na real tem várias ideias boas. Eu lembro que e o jogo... que depois algumas ideias, na minha opinião, os jogos que nem GTA 4 tiraram dali, tá ligado? Sim. Eu lembro que, tipo, quando eu fiquei sabendo que o Tony Montana morre no final do filme, eu fiquei tipo, tá, mas ele tá vivo no jogo? Porque eu também joguei o jogo e caí no... mas o jogo é depois do filme e o cara tá vivo, por que no filme o cara morre, né? Não faz sentido. É um papo de maluco, mas eu acho mais maluco ainda essa fase que a gente vive hoje, em 2023, que tipo assim, mudou muito a ideia do que é uma adaptação de um videogame para filme, mas a gente tem outro veículo, né? Que são as séries. Que eu acho que permitem a adaptação de uma maneira não só que dá muito mais chance pro pacing ser acertado, como também permite muito mais o respeito a esse ciclo de lançamento. Hoje em dia a gente não vê mais tanto também, por exemplo, assim, sai um filme tem que sair um jogo, sai um filme tem que sair um jogo. E aí a gente pode... Tem muitas bolas rolando em 2023. Tem a série do Fallout, que tá bem perto de... Tá ali, que existe. Tá bem perto de pelo menos sair um trailer. Tem séries sendo negociadas como do God of War. BioShock é um outro título que é negociado a adaptação há muito tempo. Halo teve papo anos, e aí ano passado teve. Eu não cheguei a ver a série, chegou a dar alguma coisa? Não? Eu nunca joguei Halo, então eu não poderia opinar na veracidade. Eu só vi reviews de fãs, tipo assim, fã do Halo faz a review e tipo assim, unanimemente pintado como a maior merda que já existiu na história da televisão. E eu acho isso maravilhoso. Os caras conseguiram pegar um jogo de tirinho fantástico. E fazer... E recentemente teve até a adaptação do Netflix do Resident Evil, né? Pois que é uma que cai nesse espírito de tipo assim, não é de nenhum jogo, é uma recriação da história com outras colors, com outros nuances, exatamente, bem colocado até. Eu falei colors e fica assim, o cara tá falando que trocaram a raça do Wesker e não tem nada a ver com isso. É mais porque realmente são criados personagens novos e é tipo assim, no futuro, é uma outra viagem. É um riff de Resident Evil, assim, é tipo assim, uma improvisação. Mas, falando de adaptações e debatendo a moralidade delas, não tem como a gente fugir da conversa do momento. O infame jogo The Last of Us recebeu uma adaptação que começou a sair, se eu não me engano, dia 15 de janeiro pela HBO, 15 de janeiro de 2023, e desde o momento que começaram a sair imagens, a conversa pega fogo. Porque Last of Us já é um jogo polêmico por natureza. Ah, porque ele é incrível? Talvez esse que seja o ponto. Não. Mas aí, com a HBO, temos uma série que tem Pedro Pascal, Bella Ramsey, Neil Druckmann no roteiro, com Craig Mazin. E até então, a gravação deste episódio, saíram 4 capítulos de Last of Us. Eu e Taleco JP, até onde eu sei, vimos cada um 3 episódios. Os 3 primeiros, no caso, né? Na ordem, né? A gente Exatamente. Não é maluco. Não, a gente viu o 9, o 5 e o 2. Eu acho que aqui temos uma masterclass de como adaptar um negócio. De falar assim, largar assim, desse jeito. Porque o bagulho vai na veia de adaptar não o roteiro do jogo, não transformar em uma coisa, e sim adaptar a obra. Que é uma coisa que é difícil. O tudo, exatamente. E não só adaptar, como expandir, que é uma coisa muito difícil. Pega, por exemplo, os filmes do Harry Potter, eles adaptam os livros. Mas eles, quando tentam expandir, eles geram mais perguntas do que respostas. E aqui no Last of Us, eu quero saber a tua opinião. Como estamos nos sentindo? Dá o papo.
Quem acompanha nossas lives, quem acompanha o Boa Noite Gamer sabe que eu sou um sonista que não é um defensor ferrenho de The Last of Us. E tem muitos motivos pra isso, acho eu, não sei. Quando foi anunciada a série, eu falei assim, velho, não sei, tanto faz pra mim. O significado de tanto faz. O significado de tanto faz, já que eu nunca joguei o game, não vou me interessar pela série. Mas, como eu sei que o jogo é um jogo filminho da Sony, eu fiquei pensando, cara, vai ser fácil adaptar. Porque tu recria o jogo cena a cena e tá... resolvido. Beleza, tá resolvido. O que daria pra se fazer. Daria. Como tu falou do Resident Evil 4. E vamos dizer que daí o Sr. Lucas me convenceu a assistir o primeiro episódio. Não, vamos começar pelo fato de que quando a gente começou a fazer as lives do Boa Noite Gamers, que a gente viu que ia sair a série, ia sair em janeiro, a gente decidiu nós resolvemos jogar o jogo. O primeiro deles, no caso, né? Primeiro deles. É o que a gente já tem acesso. Foi mais ou menos na penúltima ou na live que a gente terminou que saiu o trailer. Saiu o trailer da série. Foi o primeiro trailer lá que a gente assistiu logo depois e chocou a todos os transeuntes. Porque tava numa vibe muito certinha do jogo, né? Muito fidedigna. E aí entra essa questão da atmosfera, né? Que vários jogos e adaptações do Caminho Inverso não conseguem capturar. Que o trailer parecia que tinha isso, tinha acertado a vibe. Tava no caminho. Tava no caminho. E aí chega o primeiro episódio, Taleco JP. Qual foi a tua experiência? Foi uma experiência muito melhor que a do jogo. Eu cheguei a suspirar no microfone, cara, porque o que acontece? Como eu falei, eu considero, eu sou aqueles cabeça sem cabeça, o neurônio que não funciona, que considera o Last of Us um jogo filminho da Sony. Só que o jogo nunca me pegou por alguns motivos pessoais, talvez, não consigo explicar. E a série, quando eu sentei na frente do computador e comecei a assistir, não só porque tem Pedro Pascal, né, que é sensacional, lindo, maravilhoso, e um baita ator, a série me cativou de um jeito que o jogo não me cativava. Toda aquela história inicial do pai com a filha e da treta toda e a guria vai de base, isso nunca me pegou no jogo. Nunca me transpareceu nada. Porque eu vejo, tipo, em alguns jogos, não é todo jogo que tu te conecta com o personagem. E o personagem, muitas vezes, ele é só teu avatar, né? Claro. No jogo. É só um meio, uma tua ferramenta ali no jogo. Lógico que o Last of Us, o Joel não é isso. O Last of Us, ele tenta fazer com que tu te conecte com os personagens, mas comigo nunca clicou. Diferente de Uncharted, por exemplo, que eu acho o Nathan Drake maravilhoso, eu adoro os jogos de Uncharted. E aí na série, ver os atores atuando me cravou uma faca no coração. Sabe que é muito doido, cara, porque eu fico me perguntando o quanto disso tem a ver com a gente jogar muita coisa. Porque, por exemplo, assim, quando a gente for jogar God of War Ragnarok, uma adaptação futura, inclusive, vai rolar e não demora muito. Inclusive, aguardando desde já o momento que anunciarem quem que vai ser o Kratos, porque nesse dia o Twitter de videogames vai ser maluco. Ah, não. Aí nesse dia o Twitter de videogames vai ser incrível, mas... Eu lembro dos God of War antigos que queriam um Diamond Rosou pra fazer o Kratos, e eu acho que seria perfeito, mas a galera não gostava muito. Eu acho que quando a gente for jogar o God of War Ragnarok, que era um jogo que a gente tava muito assim, puta, vamos jogar. Ah, comprei na pré-venda pra nós, né? Aí chega o jogo, nós vamos jogar ele. E eu sou confrontado com a realização de que ele é um joguinho. Ele tem tutorial, ele tem a parte que é puzzle, ele tem a parte que tem que bater nos outros e é só apertar quadrado, triângulo, quadrado, triângulo, ou qualquer outro botão que seja. Isso foi me nerfando um pouquinho, entendeu? Porque eu fiquei... Foi te matando por dentro. É, porque daí fica... Parece que tu tá me contando uma piada que eu não sei a piada, mas eu já sei a estrutura. Essa parte aqui é isso, depois tu vai me botar numa outra parte assim. Eu me senti muito... confrontado e constrangido pelo formato, porque eu reconheci o formato, eu fiquei assim, eu já vi esse filme, entendeu? E aí, no Last of Us, eu fico me perguntando se não tem um pouco disso, porque tipo assim, quando tu diz que o bagulho não te prende, que tu não te conecta com a história, tem dois frontes que eu vejo. Talvez não te conecte, porque querendo ou não, a gente tá vendo ali animações de emoção humana, que às vezes é mais difícil de traduzir. Ou... No Red Dead Redemption eu chorei que nem uma criança. Pois é, então coisa. Não é a questão da animação, porque se tu já foi emocionado por uma animação de videogame, então o problema não é o formato, concordamos nisso. Então eu fico me perguntando se não tem a ver com a questão formulaica, porque daí tipo assim, se a questão formulaica não te agrada, talvez seja um problema com a fórmula, né? Eu não gosto da fórmula cover shooting, eu não gosto... Pode ser isso, né? Mas aí tu pega a série e ela remove todas essas limitações.
Isso é uma coisa que fica muito evidente. A série, ela pode fazer muito mais coisa que um jogo pode, né? Isso pra mim, no primeiro episódio do Last of Us, e caso alguém não tenha entendido, daqui pra frente é só spoiler. Se ninguém entendeu, tá aqui marcado, ó. Daqui pra frente é só spoiler pro que a gente já viu da série e do jogo, dos 3 primeiros episódios. Tá todo mundo vendo, né, cara? Acho que ninguém vai tomar spoiler. Isso é um fato que é interessante por si só, mas a gente vai chegar lá. Mas a série, ela te permite contar a história de muitos jeitos diferentes. E aqui eu pego uma outra adaptação de sucesso da HBO, que é o Game of Thrones, que durante as 4 primeiras temporadas brincou muito com essa noção. A gente tá adaptando o bagulho de uma maneira muito fiel, mas quando a gente expande é uma coisa que é muito rica, ou às vezes tu nem percebe, que nem na cena clássica do casamento vermelho lá, que é um dos momentos mais dramáticos da série. Depois que as pessoas foram se ligar, caralho, os caras do Coldplay estão na cena. Tipo assim, era uma expansão de mundo muito diferente do que lá na 7ª temporada ou na 8ª, que tipo assim, foi anunciado, ei gente, vai ter o Ed Sheeran na série, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa muito mais popularizada, então tu já vê a adaptação, mata um pouco daquela vibe ali, né? Porque a adaptação é muito atmosfera, na minha opinião. E isso, cara, a série fez de um jeito muito maestral. Eu acho que eu fui me conectar com a história do jogo mesmo, foi no momento da girafa. Que eu e tu paramos ali na live, que a gente ficou assim, não. Ah, não, esse momento pode eu crer, também isso fiquei... aqui foi a primeira vez que o jogo realmente me emocionou. Que eu fiquei assim, caralho, isso aqui foi um beat perfeito, assim, de história, assim. Eu tava dentro, me conduziu, porque a história do jogo demora pro cara entrar. Porque a gente conhece a forma. É um bom ponto. É um bom ponto, porque que nem eu sempre falo, né? Eu joguei o jogo até a parte ali do Bill, quando eu joguei sozinho, e eu ficava tipo assim, eu tô fazendo a mesma coisa, agacha, atira. É a mesma coisa que em vários outros jogos, o que tem de diferente? É, não necessariamente a questão do... É que eu não gosto muito de stealth, né? Então, todas aquelas primeiras partes do jogo que, em suma, são mais stealth, por causa dos bichos e tal, pra mim foi, tipo assim, terrível. Fica agachado, espera, mata o bichinho. Fica agachado, espera, mata o bichinho. Não dá pra te tentar, só se estiver jogando no modo fácil, que daí tem bala a dar com pau. Mas eu não tava jogando, tô jogando no normal, né? Que é um gamer de verdade, né, cara? O normal geralmente é a experiência que o desenvolvedor quer que tu passe, né? O difícil já é pra coisa de maluco. Mas eu não me conectava, assim. Aí a gente jogando junto, a gente foi conversando sobre... Uma coisa que tu me falou que o jogo fazia muito bem era a questão da ambientação. De fato. Porque daí, tipo, na minha cabeça, é um apocalipse zumbi, morreu todo mundo, beleza, show. Tô aqui matando zumbi. E aí tu falou assim, cara, mas olha ali pros prédios, que tá, tipo, tomado de natureza nos prédios. A natureza tá voltando. Olha como os personagens são meio dark. E tudo que a natureza é bem vívido no jogo. E aí eu fui me ligando aos poucos. E aí isso aí eu acho que também a série consegue transmitir muito bem. Na forma como os personagens interagem. E na forma como todos os cenários são montados, né? Exatamente. Aquela cena que eles estão queimando corpos e tal. Ali, acho que é no primeiro episódio, né? Eu fiquei tipo, porra, foda. Não mostra isso no jogo. Não mostra isso no jogo e é muito doido que... Até porque o jogo é quase um one shot, né? Isso, o jogo tu tem que se sentir no controle do personagem, né? Então quando tu tem que se sentir no controle do personagem, qualquer jogo que troque isso, ele tá justamente brincando com essa noção. Que nem o clássico Metal Gear 1, que tu tem que trocar o controle de slot pra conseguir bater o Psycho Mantis, é justamente o oposto supremo da dissonância ludo-narrativa. Não, a narrativa aqui, ela vai até no hardware, né? O hardware tá trabalhando pra contar a minha história. E no jogo, é uma limitação de qualquer jogo. É muito difícil de tu te conectar com o personagem se tu vai ficar entrando e saindo do ponto de vista dele. Sim. Por isso que o Last of Us brinca com isso tão elegantemente lá na frente. Quando tu troca de ponto de vista com a Ellie, daí tu joga com ela e deixa eu achei muito mais legal quando tu joga com ela também. Claro, mas é que daí ele faz... É aquela coisa de um... Vou usar mais uma analogia de música, que é aquela coisa de um house. Ele fica... Ele vai naquele kick o tempo todo, até que a hora, daqui a pouco, ele explode com a música toda. Saca? Essa sacada, tipo assim, cara, eu segurei tanto tempo o bagulho que agora, quando entrar tudo, fica muito foda. Quando o jogo vira um jogo de ação e tal, eu achei muito mais bala. Exatamente, daí o jogo ele te conduz o tempo todo com o Joel, ele te dá uma ideia que muitas vezes ela vai ser arruinada, porque assim, cara, vibe é um negócio que é imaterial. É difícil de construir. O que é vibe, Tareco JP? Tudo. É a vibe desse estúdio, a vibe da cozinha da tua casa, a vibe de como tá num Nacional, no Walmart lá, entendeu? Vibe é uma coisa... Quando tu entra numa sala de hospital e fica assim, que vibe. É muito difícil de né? Não existe um vibe check que seja assim, putz, a vibe amanhã vai estar... Então, tipo assim, por exemplo, se o cara é um gamer daqueles que ele quer... Ele joga Skyrim e ele quer ler todo o texto. Ele quer falar com todo o personagem. Se tu é um gamer dessa natureza, é muito mais provável que tu entre na vibe do Last of Us, porque tu tá, então tá, isso aqui é um jogo, eu vou comer eu vou devagar.
Mas aí tem um gamer que nem tu, ou que nem qualquer outra pessoa, que não é que tu tá jogando errado, cara. Tu não tá. Tu tá jogando como um jogo. Eu quero ir do ponto A ao ponto B. Eu passo os diálogos rapidinho, entendo o que eles estão falando, mas eu quero ir lá descer cacete na galera. Tu quer chegar no gameplay. Eu quero ir lá no dragão e destruir o dragão. Exatamente, tu quer ir lá no gameplay. E daí, essa é a crítica que eu entendo do Last of Us. O gameplay, ele não tem nada que garanta como o melhor jogo, não sei o quê. Porque é muito foda o jogo. Isso que eu vejo muitas vezes as pessoas que elogiam demais o jogo, elas não reconhecem que, cara, a história é muito boa, mas o gameplay é qualquer coisa. O gameplay é um jogo. É um joguinho. É um joguinho qualquer, assim. Ele faz muito bem a questão de naturalidade da interação dos personagens, a atuação o diálogo é maravilhoso, a vibe é maravilhosa, só que no jogo, no gameplay, ele é só mais um jogo. E eu não discordo disso, cara. Depois de jogar o jogo inteiro e ver a série toda, ver até onde a gente viu, eu não discordo disso. Só que a mágica da obra, e é isso que eu acho que é difícil pro hater de Last of Us entender, é que a obra é muito mais que só um jogo. É que nem quando foi de futebol diz, não é só futebol. É porque não é só a história, cara. Tipo assim, não, que nem quando alguém diz, porque eu não sei o que de zumbi. Não é. E tu sabe que não é. Uhum. Agora vocês não, mas eu tô apontando pro Thales. Não é um bagulho de zumbi. Assim, tipo, só não é. E no jogo, eu já argumentaria que não é também. Só que aquele ali é o contexto que o jogo tá te contando aquela história. Uma história que muitas vezes vai passar um pouco batida dependendo do jeito que tu joga. Por exemplo, quando a gente jogou Last of Us, chegou lá no final, infelizmente para os médicos e pessoas que viviam naquele hospital, eu estava com o controle e eu tinha um lança-chamas na minha mão. Né? Sensacional. Então, todo mundo morreu assado de uma maneira muito violenta, que não fica assim, porra, o Joe hesitou. Não, cara, eu entrei Rambo, tá ligado? Rambo, tipo assim, sabe aquele médico que tava agachando, por favor não me mata, eu só disse, quer saber, tu vai morrer churrascado. Vocês não têm noção, o cara, ele entrou atirando na sala. Exato, então, na minha história do Last of Us que eu joguei... O Joe é um assassino maluco. Exato, não foi um debate moral. O Joe tava pela violência, o tempo todo, sempre que possível. Se eu tivesse com o controle, provavelmente ia ficar, Lucas, vamos matar os médicos ou não? Vamos fazer o quê? E aí, por exemplo, assim, digamos, né, vamos se botar numa cabeça hipotética aqui de alguém que, tipo assim, porra, levou 50 horas até ali, jogou o bagulho pra caralho, assim, esmiuçando, ouvindo cada notinha, aqueles Walkman que o cara pode escutar, ouvindo tudo, assim, até abrindo as revistinhas da Ellie. A pessoa vai chegar ali e aquele vai ser um momento muito importante narrativamente. Será que não tem como? E alternativas, e procurar na internet. Então a narrativa depende muito. Só que aí, quando tu tá vendo uma emissora que é conhecida por entregar um dos produtos de mais qualidade que se tem no sentido de televisão, e essa emissora decide... Cara, aqui parece que eu tô dizendo que a HBO é a melhor coisa do mundo. Mas existe uma certa humildade de quem tá cuidando dessa adaptação de dizer, não, cara, chama o Neil Druckmann. Vamos pegar o cara que fez Chernobyl lá, porque eles já estão se gostando dos dois ali, e vamos fazer um bagulho fiel. E daí, cara, a história é universal. Daí não tem a questão de a diferença narrativa. Isso é um negócio que eu também fico... Tipo assim, entre aspas, entre muitas aspas, é muito fácil adaptar Last of Us pra série pelo fato de que ela tá sendo produzida pela Naughty Dog, escrita pelo cara que escreveu o jogo. Então, tipo, tudo que tá na série são coisas que ele já tem na cabeça dele, que ele botou no jogo e que ele mudou as coisas que ele podia mudar pra ficar em série. Claro. Pra ficar melhor. Então, tipo assim, realmente é mais fácil na hora. Mas é assim que deveria ser feito, cara. Sobre adaptações e zumbis, eu não tenho como evitar The Walking Dead, que quem me conhece, eu já acompanhei um pouquinho do meu trabalho ao vivo, sabe que eu curto pra caralho. Eu li o quadrinho, achei fantástico. Walking Dead é uma coisa que foi uma das primeiras séries, assim, que eu pirateei, baixando lá em .rmvb, quem nunca? Nossa, RMVB, eu não lembrava. 2011, 240p 2010. A qualidade, assim. Maravilhoso, incrível. Celular Nokia. Um episódio em 480p, tu já tava baixando o luxo do gaúcho. Tá me entendendo? Mas tu pega o Walking Dead e quando foi adaptado do quadrinho pra televisão, uma coisa que o Robert Kirkman, que foi o criador, Robert Kirkman, ele disse que foi, cara, aqui eu quero contar uma história diferente. Eu quero até brincar com uns e se tal personagem morreu quando tivesse sobrevivido? E o oposto? O Walking Dead é com... Ele mantém o pessoal original
na adaptação ou não necessariamente? Os personagens, sim. Não, tipo, a galera do background, tipo, o escritor é o mesmo que escreve a série. O escritor principal do quadrinho, ele fica primeiro, ele até escreve episódios junto, mas até o fim ele fica, tipo assim, como um dos produtores principais e todas as mudanças é concordado com ele. Ele não é o cara que cuida de tudo lá, tipo assim, da produção Mas da ele série tá na ali. AMC, mas ele tá bem envolvido. Muito mais do que o Martin depois da 4ª temporada do Game of Thrones. Que foi, tipo assim, cara, ele quer terminar o livro, a gente só não precisa mais entrar tanto em contato com ele, né? Sim. Mas voltando pro Last of Us, essa é uma diferença grande, porque eu não acho, por exemplo, que Last of Us tem essa ideia de a gente quer contar uma história diferente. Mas o Last of Us, pela natureza da televisão e pelas performances incríveis que tu pode arrancar de atores de alto calibre, Last of Us se permite engrandecer a história, na minha opinião, e tomar rotas diferentes. Isso são duas coisas, Thales. Primeiro, são resultados que podem dar certo ou errado. Até então a gente tá vendo tudo dar muito certo, mas pode dar errado na mesma facada. Uma coisa que eu também achei sensacional na série, de um episódio que eu não vi tanto falarem, até porque eu mutei no Twitter por birra, foi o segundo episódio que tu disse que teve dissonância ludo-narrativa na função da Tess. Não tem. E aí na série não tem. Foi Por que eu disse que tem dissonância ludo-narrativa? Conta pra eles. No primeiro ato do jogo, quando a Tess é mordida, o Joel, a Ellie e a Tess, eles estão entrando no Capitólio, eu acho que é, né? Uhum. No museu lá. No museu, no Capitólio, alguma coisa assim. E aí a Tess fica pra trás para lutar contra os agentes do governo e fazer o Joel e a Ellie fugir. Uhum. Só que o mapa do jogo, ele é em círculo. E aí a Tess, teoricamente, se mata por nada, porque em seguida que ela se mata, tu tá lutando contra os caras que mataram ela. Exatamente, tu acaba encontrando eles naturalmente, depois tu consegue até ver. Se tu avacalhar, tu consegue ver até antes do que eles queriam que tu visse o corpo dela estirado lá, é só muito anticlimático. Só que na série o contexto é diferente, e uma coisa que ficou boa no jogo e na série é o jeito que ela fala com ele ali, cara. Sim, nossa senhora, na série, no jogo foi bem feito igual. Só que daí na série, a coisa é muito mais tudo ou nada, até porque tem um fator aqui que eu quero trazer pra gente discutir, que é as mudanças, né? Sim. Porque na série... Cruciais, diga-se de passagem. Na série, tu não precisa estar botando máscara pra te proteger tanto do bicho. Tem uma coisa que se tem nos jogos, eu não tô sabendo, que é essa coisa de que tem uma semi-hive mind. Porque tu pisar num fungo aqui, tu pode estar acordando outro fungo lá e todo mundo se liga que, tipo assim, o fungo ativa um GPS, é pra ir aqui que tem comida, né? Sim. Então tem isso que se tem nos jogos, como eu e tu não jogamos o segundo. Eu acho que até tem, entre aspas, porque tem alguns... tem aqueles grandalhões lá que eles meio que sempre vêm de time. É verdade. Se Eles pá, sempre tem alguma coisa, mas não é tão mas elaborado. não é elaborado no jogo, né? Não do jeito que é na série, porque na série o Pedro Pascal conta. Não, Joel, caralho, Pedro Pascal. E eles elaboram em, tipo, 3 segundos de cena, assim. Ele só falou rapidinho, não, acontece isso, e pronto. Ele explicou muita coisa. Tá resolvido. Muita coisa. Estabelecido de uma maneira muito clara e concisa. Só que daí na série é uma coisa muito mais dramática, né? E tem uma mudança muito inteligente do fungo ter meio que um cabinho USB saindo ali. Nossa. Que deixa mais evidente que não é um zumbi. É um ser humano É um controlado. parasita, um negócio. Mas eu acho muito doido isso, porque essas mudanças pequenas, elas podem resultar em lugares completamente diferentes lá na frente. E tem a questão toda de Last of Us, no geral, do ponto de, tipo assim, será que o Joel larga ele lá pra ser a cura, ou será que ele vai salvar ela, né? Esse debate moral, o que é o certo, o que é o errado. Na série, muito mais gente tá se sacrificando pra que a jornada possa seguir adiante. Faz muito mais sentido também. E o peso lá na frente vai ser muito maior, porque tu acompanhou todos os personagens que morreram para que isso pudesse acontecer, ou mesmo, por exemplo, no caso do terceiro episódio, não morreram para que isso pudesse acontecer, mas estão te estendendo a mão. Tipo assim, eu morri, eu quero que tu continue o meu legado, digamos assim, né? E aí a gente chega invariavelmente na grande mudança, a gigantesca mudança que a série nos proporcionou no terceiro episódio, que é o episódio que conta a história do Bill e do Frank, que no jogo eu não me lembro muito. Como é que isso acontece no jogo? No jogo a gente passa o primeiro ato ali da Tess, né? A gente chega até um certo ponto da cidade, com a mesma história de conseguir um carro e tudo mais. Joga um trecho com um build parceiro junto com nós, então sai a caminhar o Joel. Ele te encontra numa armadilha. Ele te encontra numa armadilha e tudo mais. Só que vocês chegando num ponto X, aonde eles guardam as armas, tipo alguma coisa. Uma base, assim. Tipo uma outra base do Bill, ele acha o cara... O Frank de base, né? De base. O Frank enforcadinho e com uma nota, que até tem um elemento que tu pode dar a nota pro Bill ou não. Eu não lembro disso. Tem um fator assim que no jogo a gente não deu, mas tu pode entregar
entregar a nota pro Bill e ele fica... ele... Porque daí, nessa história, na do jogo, eles tiveram uma desavença, o Bill e o Frank, e é muito suave a noção de que talvez eles se pá fossem um casal no passado. Sim, Eles tiveram uma ele só fala que é o companheiro, é o meu amigo, é o meu companheiro, Isso, né? Exatamente. Daí no jogo, o Frank vai tentar fugir, que ele não aguenta mais o Bill, ele vai tentar escapar para outro lugar, e nesse tentado ele é infectado e daí ele se mata para não virar. E até tem um tom um pouco mais esperançoso, que é tipo assim, pelo menos ele foi nos termos dele, tipo, se tu não entregar a nota, né, fica só o Bill lá contemplativo e pá, e a história acontece. Mas na série, a gente toma um detour gigante. E eu digo detour com todas as letras, porque o episódio 3 da série, ele fala de Joel e Ellie por 5 minutos no final, 5 minutos no início. Exatamente. A série vai numa maneira totalmente diferente e insistente em contar uma história de Bill e Frank. Quem são essas pessoas? Como elas chegaram aqui? Como que isso tudo aconteceu? E como que acabou de verdade? E daí, na série, qual que é a mudança principal, Telex JP? A gente vai saber toda a história do Bill e do Frank. E é muito legal porque, assim, ó, uma coisa que eu comentei contigo antes, e até esse encaixa agora, é o seguinte. Eu falei assim, o Joel tá ali com a Ellie e com o Bill, e eles precisam achar o carro e chegar a ponto X. No game, tu joga essa trilha toda. É só mais uma quest. É só mais uma quest. Na série, mata todas aquelas trocentas mil caminhadas que o Joel e a Ellie precisam fazer, porque eles têm que atravessar os Estados Unidos invariavelmente. E aí aproveita pra dar um pause de Joel e Ellie, isso é muito interessante. Claro. Pra contar aí sim a história do Bill e do Frank, mas também mostrar como aconteceu a função toda. Exatamente. Porque o episódio começa com a Ellie perguntando como é que rolou o expurgo das pessoas. Ah, caralho, esse é um link que eu não tinha feito, cara. Não tinha te ligado? Não, ela pergunta como que aconteceu. Isso que eu vi a série em eu vi o episódio em 2x aqui rapidinho agora. Mas tipo, ela fala assim, ela vê o valão lá cheio de esqueleto e ela pergunta pro Joel, como é que funcionou a função toda? O Joel fala, não, farinha tava infectada, alguma coisa assim. Em 5 dias a galera tava coisa, o exército desceu. Começou na quinta, no domingo não tinha uma porra nenhuma. Na segunda-feira já tava tudo acabado e o exército já tinha descido ali em todo mundo. E aí foca num esqueleto e aí, tipo, o esqueleto seria uma mulher dessas que foi expurgada pelo exército. E aí já mostra o exército tentando catar as pessoas. E aí o Bill tá no bunker dele lá, muito louco. Eu gosto muito desses links que a série faz com... E é só um jogo de câmera, é muito legal, porque tipo, mostra o esqueleto com um lenço no pescoço. E aí é uma mulher com esse lenço no pescoço, volta pra 2003. Exatamente, eu gosto muito do jeito que a série trabalha esses links com a nossa realidade, né? Que isso é uma coisa que o jogo já tentou fazer um pouco menos, porque desde o papo do jogo já existiu, esse fungo pode um dia rolar, né? No jogo não mostra nada, no jogo só mostra lá, tem a entrada da TV, os médicos falando sobre a questão da infecção, e aí já corta pro Joel e pra Sarah, já acontece tudo e já tá lá com a Ellie. O jogo tem muito menos construção de mundo do que a série se permite ter, né? Talvez seja isso também que tem me afastado um pouco do jogo, porque eu simplesmente não sei por que. Só que aí é que tá. Eu sei por quê. Porque se fosse o contrário, tu ia achar muito mais chato. Porque o filmezinho ia ser muito mais. Mas dentro de 20 minutos de jogo eu tô controlando um cara que eu nem sei quem é. Daí 40 minutos de jogo eu já tô controlando. Todo mundo ia achar isso um inferno. Não, podia ter alguns flashbacks, talvez, pra mostrar um videozinho, tipo... É que é fácil a gente falar isso agora, só que jogando, mas provavelmente ia achar muito pior. Mas jogo de Hideo Kojima tem 40 minutos de filme e ninguém reclama. Não, mas a intenção é completamente diferente daí. E muitas vezes, esses 40 minutos de filme, eles são colocados em segmentos aqui e ali que um Last of Us, muitas vezes, por a gente ser umas pessoas que jogam jogos há muito tempo, a gente está só fazendo o arroz com feijão. Por exemplo, assim, essa ideia toda que tu joga com o Bill ali de terceiro companion e pra achar... Aquilo ali no jogo, a gente não joga pensando assim, porque a gente tem que chegar aí lá e não sei o que. É só mais um objetivo. É só tipo assim, cruze tal porta. Pra nós, jogadores de gameplay, e eu não digo nós, eu e tu, eu digo 90% das pessoas que jogaram o jogo naquele momento da história, tu não tá pensando na grande obra, no contexto. Não, é só mais um objetivo. É só resolve esse puzzle do God of War, entendeu? Aí, na série, tem essa mágica de que tu tá acompanhando e vivenciando e troca essas perspectivas e tu vê muito mais o todo, né? Tu vê muito mais que o Joel e a Ellie são um contexto de uma história que se conecta muito com o mundo real, que era o que eu ia dizer. Por exemplo, o fato de o Bill ser um sobrevivencialista, ANCAP, tá ligado? E o Joel é um cara do exército.
já foi militar. Todos esses links com a nossa realidade, eles trazem elementos muito interessantes. Por exemplo, assim, é claro que jogando, eu podia imaginar, talvez, que o Bill fosse um sobrevivencialista. Mas ao mesmo tempo que eu podia assumir isso, ele pode ser só um louco paranoico, ele pode ser só um ex-soldado. Só um ex-soldado, só um drogado, só qualquer... Dando essas arrematadas, não, foi isso que aconteceu, tu consegue emocionalmente te conectar mais. E, cara, o terceiro episódio, pra mim, é uma aula disso, porque ele muda completamente esse link do Bill e do Frank e conta uma história muito bonita. Cara, é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Pra tu ver, é emocionante. O Neil Druckmann me bateu na fila do pão, por isso que eu não gosto dos jogos dele, mas o cara conseguiu contar a história mais linda da... Sim, porque eu não vejo muita série, né? Eu não sou muito de ver filme e série. E, cara, eu chorei. Eu acho que é uma coisa que vai muito além do bagulhinho do zumbi. O episódio 3 especificamente fala... Não tem nem zumbi, nem mostra um mostra mostra muito pouco, mas ele tem muitos contrastes e muitas coisas que claramente é uma história que aqui eu consigo ver essa coisa que o Neil Druckmann e os fãs raivosos da Last of Us sempre falaram, que é uma história sobre a condição humana, que é uma história sobre não sei o que, é uma coisa muito maior. Nesse episódio isso está representado de uma maneira... Da melhor maneira possível. Realmente é só um veículo. O veículo é a história de mundo pós-apocalíptico que tá falando de temas muito reais. O amor que dura tanto tempo, tipo assim, um amor longo de 20 anos, a relação humana, tá ligado? Isso são coisas que pra tu contar num jogo é muito mais difícil, cara. Muito mais difícil, assim, dessa maneira. Eu diria até que um episódio que nem esse que a gente viu de televisão, ele é inadaptável. Não tem como transformar isso num jogo, em gamificar essa experiência, sacou? Não, impossível. Isso é impossível. E é o motivo pelo qual a série tá fazendo essa tradução lindamente bem. Só que isso traz outras perguntas, né? Porque, primeiro, eu já fiquei vacinado de Game of Thrones justamente desse efeito borboleta. Tu muda uma coisinha aqui, lá na 4ª temporada podem ter questões bem pertinentes daquela coisinha que tu mudou ali. Então, eu já fico me perguntando como que eles vão lidar com as mudanças no futuro, mas, acima de tudo, como é que vai ser feito uma temporada 3? Por quê? Porque o que a gente vai fazer daí? A gente vai quebrar o segundo jogo em 2 temporadas? Sim. E se o segundo jogo durar só 2 temporadas, tá me dizendo então que vai sair um jogo parte 3 pra bater com a 4ª? E se não vai sair jogo nenhum, então a série Last of Us, na verdade, a lore, o mundo Last of Us, então na verdade ele vai fazer um crossover? Ele só vai continuar na televisão? Então será que daqui pra frente a gente vai ver um Last of Us Season 3 The Game? Tem muitas questões aí que me interessam falando de futuro, porque na minha opinião, e agora acho que na tua também, a série é um sucesso absoluto. A série Por enquanto é um sucesso absoluto, é uma coisa que tá adaptando o jogo e aumentando a história dele, que é o que boas adaptações fazem, mas o que o futuro reserva pra isso? Porque essas questões podem ter respostas bem tristes. O último rumor é que seria pra 2026 o Last of Us Part 3, mas eles têm aquele multiplayer lá que a Naughty Dog tá fazendo e ninguém sabe. Não sei se... É complicado? É complicado, porque complicadíssimo, porque tu pode apressar o desenvolvimento do jogo, já não sai um jogo tão bom. Tu pode apressar, ou tu pode dar um delay muito grande na série e aí perde Morreu o foco. O interesse, e daí tem outra coisa, né? Quando tu tá falando de séries, atores, jovens e adultos, a pessoa pode envelhecer, a pessoa pode se acidentar, ela pode encher o saco do projeto. Todas essas coisas aconteceram em Game of Thrones, as 3 que eu citei. E muitas variáveis, né? Porque daí não é um joguinho que tu faz um motion capture e foda-se se a Ellie tem 30 anos, tá ligado? Sim. Tipo assim, essas coisas elas são mais periclitantes. E às vezes, pra tu recastar uma Ellie, por exemplo, não é tão fácil que nem no videogame. Não, vai ser complicado. Saca? Então, tem muitas questões interessantes aí. Ou será que vão contar outros personagens? Será que vão expandir o mundo de maneira... Vai rolar uns spin-offs? Saca? São muitas questões... Dá pra te fazer a história de qualquer personagem. Dá pra te contar toda a história dos vagalumes numa 3ª temporada, já que não tem jogo. É uma ideia, por exemplo. Tem muitos caminhos que se abrem aí, sacou? E aí eu fico assim... Fico muito interessado em como que Neil Druckmann vai navegar isso. Porque, por exemplo, no Game of Thrones, a série sofreu muito de acabar com o material original. Porque daí o autor, irremediavelmente, não ia acelerar o processo dele. E a série tinha que criar coisas. E aí deu a merda que deu, que todo mundo conhece, né? Mas, se o autor está trabalhando na série, ele tem uma liberdade. Se ele está diretamente conectado ali, ele tem uma liberdade, só que ele precisa atacar na frente do videogame também. Sim. Então, cara, não tem como responder isso ainda, mas eu tô muito interessado no que vai dar disso aí.
muito, muito interessado, porque ao mesmo passo que foi um sucesso tão grande, a gente sabe, coisas que às vezes têm sucessos meteóricos podem ter quedas meteóricas também. E eles podem mudar até o final da série. Exatamente. Porque até tu falou agora da questão da idade, a Ellie é bem mais velha no segundo jogo. Exato. Ou a série vai ficar com a Bella Ramsey até ela fazer 20 anos e pô. Exatamente, cara. Exatamente. Tem mais essa. Se Last of Us faz uma boa adaptação pelo envolvimento direto, né, da equipe criativa? Da equipe criativa dentro dele. E lá em 93, a primeira adaptação, que foi o filme do Mario, foi terrível justamente por não ter esse carinho. Eu fico temeroso. Será que o filme do Mario vai ser bom? Esse aí da Illumination? A Nintendo tá envolvida. Todos os atores foram com a aval da Nintendo, a história tá com a aval da Nintendo, tá tudo com a aval da Nintendo, porque é a Nintendo que tá produzindo, a Nintendo tá botando dinheiro. Mas eu tenho medo que o filme do Mario seja igual ao Uncharted. Pegue todas as referências, jogue tudo num filme, é isso aí. Eu não consigo ver de outra maneira. Não consegue ver? Só isso vai ser. Porque já apareceu Mario Kart, já apareceu Donkey Kong, já apareceu todos os personagens existentes. É, tipo assim, é que nem se fosse fazer a adaptação do Dragon Ball Live Action. Sacou? Tem coisas que funcionam melhor no meio que elas estão mesmo. E até no mundo dos videogames, na minha opinião, existem exemplos muito lógicos disso. Devil May Cry. Sim. Vai adaptar Devil May Cry, a chance de ficar galhofa tosco. Não, galhofa engraçada do filme do Blade 1, assim, não. Tosco. É gigantesca, sacou? Porque tem coisas que funcionam muito como o mídio que elas estão ali. E o caso do Last of Us, por exemplo, eu acho que até os haters, dizendo que é jogo filminho, o Neil Druckmann ficou, é? Então vou fazer o filminho. Vai, bem isso, cara. O Neil Druckmann falou assim, é jogo filminho, então toma o filminho aí. E aí o filminho tá bom pra caralho. Exato, então toma o filminho aí que agora eu vou ficar rico, então. Se eu não tinha ficado rico, agora eu compro a minha casa em Calabasas, na Califórnia, agora toma. Dúvidas sobre Mario à parte. Só o tempo dirá. Que nem disse Tyson Messi. Só o tempo dirá, só o tempo dirá, só o tempo dirá, só o tempo dirá. E elogios rasgados à série de Last of Us, que infelizmente aquele jogo horrível virou uma série deliciosa. Acho que é por isso. Hoje eu chego a estar tiltado porque eu tô emocionado. Cada vez que tu fala do jogo, tu fala mais mal, sendo que eu sei que tu nem desgosta tanto assim. Não, eu desgosto bastante. Tem que manter o personagem. Mas é isso aí, cara. Acho que é isso. Estamos aqui, enquanto a primeira temporada de Last of Us estiver rolando, estaremos sintonizados e conectados. O futuro, só o mestre Neil Druckmann dirá. De resto, obrigado pela audiência. livepix.gg/boanoitegamers para fazer parte desse grupo que não para de crescer. E é nóis.